dando continuidade, né, ao PET 2, né, o PET volume 2, vamos aí na quarta semana, né, da carga horária complementar. O tema é analisar os impactos da transferência da corte portuguesa sobre os hábitos e costumes da vida colonial, né, vendo que nós já falamos muito a respeito aí dessa transferência da corte portuguesa, mas falamos mais a respeito da política, né, da economia que foi feita, né, que foi implantada aqui na colônia, levando até a independência do Brasil. Nós temos uma figura aí do lado, né, uma imagem aí do lado, que era uma cerimônia que se fazia, né, que era beijar a mão, né, do imperador, né, do Dom João aí, no caso. Vemos que existe uma fila, né, e isso as pessoas se sentiam agraciadas em poder beijar a mão do imperador. Então é uma cerimônia, né, uma cerimônia de beijar a mão do imperador. A vinda, né, a vida na corte e as transformações na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que a família real chegou em Salvador e depois se transferiu para o Rio de Janeiro. Então, a vinda da família real para o Brasil mudou também a fisionomia do Rio de Janeiro, né? Aquela cidade, né, que era mais uma vila, né, sem estrutura, sem infraestrutura nenhuma, começou a ganhar ares, né, de uma cidade maior, né, de uma cidade que deveria ser o local de administração da colônia. A cidade que os estrangeiros acharam suja, feia e mal cheirosa começou a se expandir e cuidar de sua aparência, abrindo-se às modas europeias. Né? Para zelar pela segurança e policiamento da cidade, foi criada ainda em 1808 a Intendência de Polícia, encarregada de todos os serviços de melhoria e embelezamento da cidade. Nessa época foram construídos chafarizes para o abastecimento de água, pontes e calçadas, abriram-se ruas, estradas e foi instalada uma iluminação pública. Passaram a ser fiscalizados os mercados e matadouros, organizadas as festas públicas, etc. Essas melhorias eram realizadas muitas vezes com a contribuição de ricos moradores, que recebiam em troca benefícios materiais e títulos de nobreza, né, do príncipe regente. Então, o que a gente vê aí é que, com a chegada da família real, houve aí uma preocupação de melhorar as condições físicas, né, da cidade do Rio de Janeiro, né, a fisionomia da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos ali do lado, né, a passagem de Sua Majestade Dom João VI sob os arcos da Rua Direita, né, atual 1º de Março no Rio de Janeiro, em frente à Rua do Ouvidor. Então ali a gente já percebe, né, construções maiores, né, embelezamento da cidade do Rio de Janeiro. Os viajantes que visitavam o Rio de Janeiro se surpreendiam com a rapidez das mudanças sofridas pela cidade. Um deles, o inglês Gardner, comentou: o grande desejo dos habitantes parece ser o de dar uma fisionomia europeia à cidade. Uma das mais belas ruas da cidade é a Rua do Ouvidor, não porque seja mais larga, mais limpa ou melhor pavimentada que as outras, mas porque é ocupada principalmente por modistas franceses. Então isso aí mostra, né, a preocupação de Dom João com o embelezamento, né, com a chegada de estrangeiros, né, com a fisionomia, com uma representação de uma cidade, né, parecida, né, nos moldes das cidades europeias. Durante o período de permanência de Dom João no Rio de Janeiro, o número de habitantes da capital dobrou, passando de cerca de 50 mil para 100 mil pessoas. Chegaram europeus das mais diversas nacionalidades, com diferentes objetivos. Além daqueles que vinham fazer negócio, muitos outros vinham tentando fazer a vida. Eram espanhóis, franceses, ingleses, alemães e suíços, entre outros, das profissões as mais variadas, como médicos, professores, alfaiates e etc. Formavam um expressivo contingente de mão de obra qualificada. Instalavam-se no Rio de Janeiro também representantes diplomáticos
pois a cidade se tornara a sede do governo português. A gente percebe aí que vai haver, né, então, um crescimento da cidade, né, e esse crescimento acaba também sendo um pouco desordenado, né? Muitas famílias vão mudar para o Rio de Janeiro, vão acabar morando nas periferias da cidade, né, o que vai dar início aí a um pequeno princípio, né, do que hoje nós vemos, né, que é a favelização, que vai aumentar, né, a partir do início do século XX, né, na Primeira República, com a expulsão das pessoas que moravam ali no centro do Rio de Janeiro. Mas voltando aqui à colônia, né, a gente deu um salto aí de 1500 para 1900, mas voltando, né, a gente percebe que há a intenção de se fazer uma cidade grande, né, de uma cidade, de tornar o Rio de Janeiro a cidade, a principal cidade da colônia, até porque era do Rio de Janeiro que o Dom João VI governava, né, era o reino, né, a gente tem que lembrar que o Brasil, nesse período, né, vai passar a ser o reino, né, com a invasão lá de Portugal pelos franceses, o Brasil passa a ser o reino, né, e é a partir do Rio de Janeiro que se governa. As moradias perdiam a aparência de austeridade e isolamento, ganhando janelas envidraçadas, jardins externos à maneira inglesa. Então a gente já percebe, né, só naquela foto ali a gente já percebe, né, como que esse padrão, né, de colonial vai sendo mudado, né, para um padrão mais europeu, para um padrão mais moderno, né? Então as janelas vão ser vidraçadas, luzes, chafarizes, então pontes. Então isso tudo vai fazer com que o Rio de Janeiro comece a se desenvolver cada vez mais. Muitos dos funcionários mais graduados começaram a adquirir chácaras ou quintas em locais próximos do centro da cidade, como a rua Mata Cavalos, tal, ou em seus arredores, como Catumbi e São Cristóvão. Segundo Sérgio Buarque, né, um historiador brasileiro, a sociedade refinava-se, de um outro lado, não apenas pelas novidades que eles traziam os estrangeiros, mas igualmente pelos salões que se vinham abrindo para as reuniões elegantes promovidas pela nobreza e a chegada com a corte, né, daquela nobreza que veio junto, né, com Dom João VI, quando eles fogem de Portugal. E essa nobreza, né, acostumada a se reunir em salões na Europa, né, em Portugal, vai trazer também esse costume para o Rio de Janeiro, e isso faz com que vá se abrindo esses salões, né, hoje em dia, bares, né, continuando ali, né, as residências, em consequência, já apresentavam um bom tom, que diferia profundamente das pobres moradias do período anterior. Também mudavam os costumes das famílias, quebrando a reclusão do lar para as mulheres, que passaram a frequentar os espaços públicos. Né? Então a gente tem que lembrar que era uma sociedade patriarcal, né, onde a mulher era submissa aos homens, e isso aos poucos também vai mudando, né, assim, bem aos pouquinhos, né, vai se mudando, e as mulheres começam também a frequentar, né, a saírem um pouco dos lares, né, a passarem a frequentar espaços públicos, como as ruas e os teatros, e também a se dedicar à leitura de livros e ao estudo de outros idiomas. Multiplicavam-se as lojas de moda e os cabeleireiros, frequentados por senhoras ricas que não queriam fazer feio diante das damas da corte, né? Então existia aí, né, a intenção, né, das mulheres que moravam aqui na colônia se apresentarem, né, com um visual, né, que até então para eles era o melhor, né, para não se fazer feio àquelas pessoas que vinham de Portugal. Outra medida do príncipe regente permitiu qualquer pessoa a abertura de escolas de primeiras letras, na maioria das vezes funcionando na casa do próprio professor. Os filhos das famílias mais abastadas eram educadas em suas casas por preceptores. Permanecia, entretanto, o trabalho escravo necessário às atividades braçais nas casas, sobrados e chácaras
dos senhores, né? Então isso aí falou de duas coisas um pouco diferentes aí. Existia a escola, né? As escolas que podiam ser abertas, né? E algumas pessoas poderiam estudar, mas a maior parte daquela elite do Rio de Janeiro acabavam contratando, né, preceptores, né, ou professores para darem aulas para os seus filhos nas suas próprias casas. Apesar de todos esses avanços, né, ainda existia aqui na colônia, né, e permaneceu por um longo período ainda, a escravidão, né, a escravidão que era uma atividade que servia aí aos senhores, né, os senhores de escravos, né, nas suas chácaras, nas suas casas, nas ruas, né, trabalhando nas ruas para os seus senhores. Muitos dos donos de escravos, entretanto, não os utilizavam apenas nos serviços domésticos. Para aumentar seus rendimentos, empregavam seus escravos como negros de ganho e negros de aluguel. Né? Os negros de ganho, né, os escravos de ganho, eram aqueles escravos que vendiam, né, ou trabalhavam nas ruas e ao final do dia, né, entregavam o dinheiro ganho, né, o dinheiro arrecadado para os seus senhores, ficando com uma pequena parcela. E os negros de aluguel eram escravos que eram alugados, né? Muitas pessoas possuíam escravos e alugavam aqueles escravos para outras pessoas, né, que estivessem necessitando de algum trabalho específico. Os negros de ganho trabalhavam nas ruas, sendo obrigados a dividir com os senhores o que ganhavam. Os negros de aluguel eram alugados a outras pessoas, a quem prestavam serviços. Uns vendiam de porta em porta todo tipo de mercadoria, né? Aves, verduras, doces, outros engraxates, cabeleireiros. Né? Então eles faziam todo tipo de serviço. Né? E existiam também os escravos que trabalhavam, né, dentro de casa, né? Os escravos domésticos. Essa utilização dos escravos rendia um bom lucro aos seus senhores, e por isso alguns deles chegavam a ter mais de 40 escravos nessas condições, e outras ainda obrigavam suas escravas a se prostituírem. Né? Também era um outro trabalho, né? Uma outra função aí das escravas. Né? Os senhores de escravos obrigavam essas escravas a se prostituírem. No entanto, a presença dos escravos e dos homens livres pobres na cidade atormentava a corte, deixando em permanente sobressalto a população branca e proprietária. Era, além do mais, uma preocupação constante para a intendência de polícia da corte, tirando o sono daqueles que eram conhecidos como os branquinhos do reino. Tá? Então, essa presença, né, de grande quantidade de escravos nas ruas era uma preocupação tanto da corte quanto da polícia, né, porque imaginavam, né, que eles causariam aí problemas sociais, né, tornava a cidade uma cidade mais feia. Né? Então existia aí essa preocupação da corte, e isso incomodava, né, os donos de escravos, né, porque temiam aí uma possível libertação de escravos. O sentimento de insegurança social era agravado pela possibilidade do haitianismo. Né? O que era o haitianismo? Nós já falamos a respeito disso. Né? Era o temor que os proprietários de escravos, que os donos de escravos tinham de que ocorresse aqui no Brasil o que ocorreu lá no Haiti, né? Que foi a tomada do poder, né? Que foi a revolta dos escravos e ex-escravos, que chegou à libertação da escravidão no Haiti e também à independência do país. Então, a elite nacional, a corte nacional, o governo nacional, né, o governo da colônia, que era o reino, temia isso, né, o haitianismo. Tá? Então, não vamos esquecer desse haitianismo. O haitianismo foi o que ocorreu lá no Haiti, né? A revolta que levou à libertação dos escravos e também posterior à independência do Haiti. O pavor de uma insurreição de escravos ou mestiços, como ocorrera no Haiti em 1789.
1794. Em meio ao trabalho das negras de ganho, né, tem um quadro aí do Jean-Baptiste Debré, né, capturou o sentimento de banzo da vendedora de caju. Tá? Então, aí a gente tem aí uma imagem, né, de um escravo, né, escravo de ganho, né, que provavelmente tinha um senhor e ela era obrigada a vender nas ruas do Rio de Janeiro. Assim, a gente termina, né, essa mudança na colônia, né, que sofreu a interferência aí da vinda da corte portuguesa. Não esqueçam, façam a inscrição lá no canal Recorte Histórico ou também siga a gente lá no @Recorte Histórico no Instagram. Um abraço a todos e até a próxima aula.